Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso simpósio aqui, Pfizer, Cardio Papers, onde a gente vai discutir amiloidose, miocardiopatia de forma geral, diagnóstico diferencial, tratamento. E para a gente, enorme prazer de estar aqui, palestrando na SOCESP, junto com tanta gente boa aqui que a gente vai convidar para o palco. Para quem não nos conhece ainda, prazer, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, um dos fundadores do Cardio Papers, junto com essas duas figuras aqui, Fernando Figuinha e André Lima. 13 anos e meio aí de história de Cardio Papers, ajudando aí a propagar conhecimento científico de qualidade Brasil afora. E estamos muito bem acompanhados aqui hoje de autores e diretrizes, uma eterna chefe da gente, apesar da baixa idade, doutora Fabiana Marconte, que eu vou convocar aqui para o palco, professora do programa de pós-graduação e pós-doutorado da USP, cardiologista pelo INCOL, uma salva de palmas. E doutor Marcos Vinícius Simões, que é professor associado de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, coordenador do Centro de Investigação em Amiloidose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e em Ribeirão Preto, outra salva de palmas, por favor. O objetivo aqui hoje vai ser isso, a gente discutir, como sempre, muito baseado em evidência científica, o que dizem as diretrizes mais recentes sobre o assunto, E o alvo é você, cardiologista, médico clínico, que está no consultório atendendo todo dia, e que muitas vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu aqui com todos, acredito, às vezes a gente pode deixar passar um diagnóstico por não estar atento aos sinais de alerta, etc, etc. Então a gente vai focar muito nisso hoje. Para começar, toda a dinâmica aqui hoje vai ser muito baseada para vocês não ficarem... Ninguém tem mais idade aqui de ficar vendo 1h15 de aula, só assistindo slide e tal, então vai ser muito baseado em caso clínico. Nós queremos saber a opinião de vocês sobre os casos, e a gente vai fazer essa dinâmica através do Mentimeter, que é um programa que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, vocês já vão poder se cadastrar, e vocês vão votar aí pelo próprio celular para poder dizer qual é a resposta que vocês acham. Deixa eu só passar aqui, que estou mostrando quem está aqui convosco. E Mentimeter são vocês que colocam aí, pessoal? Joia. Vamos colocar, por favor, a primeira pergunta, mais para a gente testar aqui, o pessoal ficar habituado. Vocês vão ler esse QR Code pelo celular mesmo, certo? Tem esse código aqui que vocês vão ter que colocar para dizer que estão... Não fui eu. Tem que colocar esse código aqui para dizer que vocês estão participando aqui desse evento. Joia. E vocês vão poder votar aí na próxima pergunta, certo? Ok? Conseguimos ver aí quantas pessoas se cadastraram já, pessoal? Perfeito. Bastante gente. Temos 200 pessoas na sala, vamos embora. Quem ganhar, vai ganhar um abraço da gente aqui ao final. Certo? Não, 125 pessoas já entraram. Vou esperar aqui mais 5 segundinhos só. Tá aí, QR Code. Você digita... Perdi o número, Eduardo. Tá aqui em cima o número, ó. Olá, Pá. 8 dígitos, você tem que colocar. Fala, galera. E rapidinho, só para colocar aqui a dinâmica, muitos que são nossos alunos que estão aqui já conhecem, mas a dinâmica é essa, vai baixar e a gente vai fazer questões A, B, C, D, E, e vocês vão votar pelo aplicativo. É importantíssimo a votação, porque isso é que vai basear a interação. E o mais importante aqui, a gente vai focar na parte prática de como diagnosticar as patologias e como tratá-las de forma bem prática, tá bom? Perfeito. 145 pessoas, quem foi, quem não foi pode ir na próxima. Vamos colocar a primeira pergunta agora, por gentileza. E para pontuação vale a velocidade e o acerto, viu, pessoal? Então tem que ser rápido e acertar. Só falando aqui antes, a parceria Pfizer-AFIA, da qual nós, Cardio Papers, fazemos parte. O nome é AFIA Cardio Papers, para você que não sabe. 2 anos de parceria já, mais de 20 projetos, mais de 300 conteúdos produzidos, mais de 60 mil médicos impactados aí, Brasil afora. Primeira pergunta para vocês testarem aí, só para ver se o sistema está funcionando direitinho, Qual o nome do portal da Pfizer que é exclusivo para o cardiologista? Estudantes, outras especialidades podem entrar também, mas tem conteúdos específicos para os médicos. Vocês vão votar aí, certo? E foi ligeiro, viu?
Beleza, cardiologia pro, a maioria do pessoal respondeu adequadamente, aqui só para aquecer os motores, e agora a gente começa de fato com o caso clínico, o primeiro caso clínico do dia. Temos uma mulher de 82 anos, branca, aposentada, que está relatando dispneia progressiva há 6 meses, acompanhada de edema de membros inferiores, palpitações aos esforços. De antecedente, basicamente hipertensão, usando irregularmente captopril e atenolol. No exame físico, nota-se uma obesidade grau 1, hipertensão ainda não controlada, turgência jugular 45 graus, tadispineica, bolhas arrítmicas, estertores, fígado palpável, edema de membros inferiores, enfim, quadro aí de congestão sistêmica e pulmonar. O eletrocardiograma, indo bem direto ao ponto, que chama a atenção aí, é uma fibrilação, um ritmo irregularmente irregular, principal ponto. E de exames laboratoriais, uma creatinina tocada, um NT-proBNP de 1980. O paciente faz a cardiograma e mostra-se aqui um aumento relevante de átrio esquerdo, com volume indexável de 48, câmaras VE, né, de tamanho normal, mas com hipertrofia, septo 16, parede posterior de 14, lembrando que é até 9 em mulher, né? Refluxo mitral discreto, uma PSAP de 45, né, normal abaixo de 35, fração de ejeção preservada, não foi avaliada função diastólica, foi assim que foi descrito no laudo do eco, já que o paciente está em FA, não dá para ver relação a EA, aquela coisa toda. E a primeira pergunta do dia é a seguinte: podemos afirmar que essa paciente tem IC com fração de ejeção preservada? Não. O eco, sem descrição de função diastólica em NT-proBNP baixo, não permite dar esse diagnóstico. B, não, faltam informações para diagnosticar esse CFEP. Sim, tem presença de sinais e sintomas, né, de IC com fração de ejeção preservada, remodelamento cardíaco, preenche critérios para fechar o diagnóstico. E D, sim, paciente tem CFEP, mas até o momento não temos intervenção específica que reduza eventos cardiovasculares nessa população. Certo? Então, vamos colocar agora, valendo. Obrigado. Conta aí a rapidez que vocês fazem, certo? Da resposta. Para quem não estiver enxergando. Letra A, não dá para dizer que é ICFEP. Letra B, não, faltam informações diagnósticas. Letra C, sim, dá para dizer, preenche critério. Letra D, sim, dá para dizer e não temos tratamento que reduza eventos cardiovasculares nessa situação. Na sequência, depois de vocês votarem, vou passar a palavra aqui para os nossos especialistas comentarem sobre o assunto. Valeu, vamos ver como é que foi o desempenho. Aí, ó. Muitos alunos do Cardio Papers aqui na sala, parabéns, show de bola, a maioria do pessoal acertou, muito bom. E é isso. Tô Simões, Fabi, quem gostaria de assumir aqui essa parte rapidinho sobre diagnóstico de CFEP? Perfeito. Bom, obrigada a Pfizer pelo convite. A ideia é a gente discutir a coisa de forma prática, né? Então, esse aí é um fluxograma da diretriz que eu acho que acabou sendo bastante feliz quando a gente montou esse fluxograma. O diagnóstico de CFEP, ele é baseado em sintomas, né? Sinais e sintomas de congestão em um paciente com fração de ejeção maior do que 50%. Então, às vezes, a gente não precisa lançar mão de uma série de artifícios para fazer esse diagnóstico. Você vê que a gente tinha um eco, de certa maneira, pobre, né? Não tinha todos os dados que a gente gostaria de ter num ecocardiograma, mas que a gente consegue, com sinais clínicos de congestão, evidência de congestão. No caso, a gente também tinha peptídeos natriuréticos aumentados, fazer um diagnóstico de CFEP que vai ali no fluxograma onde tem o SIN ali, de que tem sinais e sintomas de congestão, e a gente já tem ICFEP confirmada. Uhum. Mas nem sempre é tão fácil assim de fazer o diagnóstico. E quando a gente não consegue chegar a esse diagnóstico de uma maneira simples, a gente pode lançar mão de 2 scores, um mais clínico, um mais com parâmetros ecocardiográficos, que vai nos auxiliar de acordo com a probabilidade de ter ICFEP. Perfeito. Esse acho que eu vou comentar esse, o Simões comenta depois na sequência, se ele quiser. Então, esse é um score bem clínico mesmo. A gente pode ver que a gente tem aí o H2FPF, né, em que a gente tem o REV, né, de obesidade, que ganha 2 pontos quando o paciente tem, hipertensão com mais de 2 drogas sendo utilizadas, fibrilação atrial, presença de hipertensão pulmonar, a idade maior do que 60 anos e sinais de pressão de enchimento aumentadas, aí com uma relação E' maior do que 9.
e dependendo dos critérios a gente consegue definir se o paciente tem o diagnóstico de Cefep auxiliando aí no quadro clínico. Quase gabaritou, né, Fabi, aí, os critérios, né? Exato. E aqui o outro score, que leva em consideração mais critérios ecocardiográficos, além de biomarcador, ela tinha o biomarcador aumentado, né, o NT-proBNP maior do que 660, uma PSAP também elevada, e principalmente aí o volume do átrio esquerdo indexado aumentado é um dos sinais de que o paciente tem aí já alguma alteração estrutural que mostra que está relacionado com esse Cefep. Perfeito. Olá, Lapa, uma da importância desses scores, às vezes a gente não quer decorar e pode achar que não é preciso, que a gente não vai avaliar, mas hoje a gente, na prática clínica, tem ferramentas online para poder fazer esses scores. Então, na prática, nos casos mais difíceis, que vocês estão com dúvida se o paciente é Cefep ou não, dá para baixar um aplicativo e já fazer esse cálculo de forma bem prática. Um comentário rápido. É bem interessante perceber que na abordagem de diagnóstico da Cefep é um tripé, né? Manifestações clínicas compatíveis, remodelamento cardíaco sugestivo com hipertrofia ventricular esquerda, átrio esquerdo grande, hipertensão pulmonar também é importante, e eventualmente o biomarcador. Perfeito. Mas se tiver congestão clínica inequívoca, turgência jugular alta, ortopneia, né? Você pode dispensar o biomarcador. Perfeito. E lembrar que esses critérios preditivos de probabilidade, eles são para o paciente ambulatorial, crônico, com dispneia aos esforços. Eles foram desenvolvidos nesse cenário. Eu vejo alguém tentando aplicar isso em paciente agudo, internado, hospitalizado. Ele não serve para isso. É paciente crônico, ambulatorial, com dispneia aos esforços, sem congestão evidente. Eu acho que isso é importante. Muito importante esses critérios, por exemplo, naquele paciente obeso que chega referindo dispneia no consultório, que você sabe, será que é descondicionamento, será que é da obesidade, será que é Cefep, né? E aí, felizmente, agora a gente tem critérios mais objetivos para dar esse diagnóstico. Baseado nisso, né, que chegamos a um diagnóstico de Cefep, diagnóstico importante, com características prognósticas bem relevantes, e que hoje em dia é boa parte dos casos de C. Aí vem a pergunta, em relação à presença de amiloidose cardíaca em pacientes com Cefep, qual alternativa está correta? Letra A, é muito raro vermos essa associação. Eu nunca peguei no consultório, você pode estar pensando. Enfim. Letra B, não é possível o paciente ter Cefep e amiloidose ao mesmo tempo, né? Letra C, em pacientes com Cefep com mais de 60 anos e hipertrofia, até 13% podem apresentar amiloidose, ou seja, 1 a cada 6, 7 pacientes nessa característica teria. E D, é mais comum vermos associação em pacientes jovens. Certo? Olhem aí direitinho. 3, 2, 1. Vamos colocar o Mentimeter. Beleza? Lembra que faz diferença responder rápido. Letra A, muito raro vermos associação. Letra B, não é possível o paciente ter as duas coisas. Letra C, é comum para acontecer em 13% dos casos em idosos. Letra E, é mais comum isso acontecer em pacientes jovens. É só ir respondendo com confiança, 154 pessoas já votaram. Ainda dá tempo, você aí. Pode chutar, agora já não dá mais tempo para raciocinar. Beleza. E o resultado? Perfeito. A maioria do pessoal acertou aqui. Vocês estavam estudando a diretriz, não foi ontem, eu estou sabendo. Beleza. Importante, a resposta de fato é essa, né? A gente tem aí que cerca de 13% dos pacientes com Cefep idosos, né, que têm hipertrofia ventricular esquerda, podem ter, isso muito baseado até nesse trabalho, né? Doutor Simões, quer comentar aqui sobre essa parte? Eu quero. Obrigado. É importante lembrar que Cefep é síndrome. Do mesmo jeito que Cefep também é síndrome. Então, a cardiopatia que está presente, levando aquela síndrome, ela pode ser variada. Então, há uma recomendação de buscar etiologias específicas. A gente já faz isso na FAIR, né? Doença isquêmica, miocardiopatia dilatada. E na Cefep não é diferente. E chama atenção, então, quando você tiver um paciente mais idoso, acima de 60 anos, particularmente homem, com espessura de paredes ventriculares aumentada pelo menos 12 milímetros. Você tem que lembrar, checar que isso aí pode estar, digamos, associado à amiloidose. Esse é um trabalho clássico do pessoal da Espanha, que mostrou que nesse cenário, homens maior que 60 anos, com Cefep, com ventrículo de pelo menos 12 milímetros, 13%, quer dizer, então é relativamente comum, tinham amiloidose com uma etiologia específica. Então, acho que isso é algo bem chamativo que a gente tem que exercitar, né?
E aqui um trecho da diretriz, né, doutor Simões, muito bem escrita, muito bem, a parte visual excelente, tá de parabéns Olá, à e comissão. um dos orgulhos que eu tenho aqui, que a gente vai passar as diretrizes, se vocês perceberem os primeiros nomes aqui da diretriz, tanto de IC, da amiloidose, está aqui falando diretamente com vocês. Então, frase muito feliz, eu acho, né, doutor Simões, aqui da diretriz, muito mais do que uma doença rara, que de fato é, né, o critério de doença rara está escrito aí no asterisco, né, menos de 65 casos para cada 100 mil habitantes, de fato é uma doença rara, mas não é ultra rara, digamos assim, né, a gente está vendo mais diagnóstico, porque muitas vezes a gente não pensava no diagnóstico previamente, se você não pensa, já dizia Sófocles, você não vai encontrar, né, se você não está procurando, então acho que esse é um recado muito importante aqui da nossa discussão de hoje. E aí, justamente, né, pensando nisso, a gente trouxe aqui esses gráficos da diretriz europeia de cardiomiopatia, né, que foi a primeira grande diretriz, né, do ESC sobre o assunto, foi lançada ano passado, e ele foca muito nisso. Como é que o paciente chega para você? O paciente não chega para você dizendo, tem uma ICFEP, faço diagnóstico diferencial, a não ser que ele venha encaminhado de outro colega. Ele vem com sintomas, ele vem com achado de exames laboratoriais, de imagem, coisas do tipo. E nesse contexto, uma das novidades da diretriz é essa, né? Ela sai daquele modelo tradicional de ter 4 tipos de miocardiopatia para 5, né? Ele coloca ali um modelo não dilatado, né? Então a gente teria hipertrófica, dilatada, não dilatada, cardiopatia arritmogênica de VD e hipertrófica e restritiva, desculpe. E a gente tem que lembrar que a amiloidose entra em várias apresentações dessas, né? Hipertrófica, restritiva, em fases mais avançadas dilatada também. Então, é importante a gente lembrar, frente a um paciente com essas apresentações, né, fenotípicas, que a gente tem que considerar o diagnóstico. Aqui, Fabi, quer comentar? O doutor Simões querem comentar 2 segundinhos aqui, essa figura bem feliz também do posicionamento, que explica a fisiopatologia aí em poucas imagens. Rapidamente. Porque, para a sorte do cardio, existem uma lista enorme de proteínas que podem ter esse comportamento de dobramento anômalo, virar fibrilas insolúveis e depositar no interstício do miocárdio. Mas 95% dos casos, quase a totalidade, vem de 2 formas, que é a amiloidose AL, que é por cadeias leves de imunoglobulina, é uma expansão de clone de plasmócito da medula, então é uma neoplasia hematológica que produz cadeias leves que vai depositando, formando essas fibrilas. E do lado de lá, a TTR, a transtirretina, que é uma proteína produzida no fígado. Essa sim é uma condição muito mais comum, né? A maioria dos casos que a gente diagnostica é a TTR. E que aí essa proteína ela é um tetrâmero, é bem complexa. E se ela é produzida de forma instável, esse tetrâmero vai dissociando, transforma em dímero, monômero, e cria esses filamentos e vai depositando no interstício miocárdio, que a gente vê ali no meio. E aí isso pode acontecer ou por uma mutação, então a TTR fica instável, ela desgruda aquelas 4 pedacinhos por uma mutação, ou a processos associados ao envelhecimento, que é a forma wild type, que a gente antigamente chamava de senil. Acho que fundamentalmente é isso. Temos aqui o esquema, né, mostrando os 2 primeiros tipos são mais comuns, e é isso, em última instância, uma doença infiltrativa que vai impedir o coração de relaxar ou contrair da forma ideal, né, levando ao quadro clínico que a gente está acostumado, né. Só um comentário rápido, Apa, é que assim, e é muito importante tentar fazer essa diferenciação, né? A gente vai chegar no ponto de fazer o diagnóstico, porque o prognóstico das 2 doenças é diferente, Sim. a forma de abordagem é diferente, e até quem vai ser o norte da condução desse caso é diferente, porque hoje a gente vai seguir com hematologista, hoje a gente vai seguir principalmente com cardio. Então, pensar nessas 2 entidades de uma maneira, logo na abordagem inicial, é fundamental para a gente dar o segmento correto para esse paciente. Perfeito. Figueiredo, chega aqui. Segundo caso, beleza. Agora que a gente já sabe o geralzão, não posso esquecer de pensar em amiloidose frente a um paciente com ICFEP, que seria a manifestação cardiológica mais comum. A gente vai aprofundar agora os sinais de alarme que a gente tem que pensar e como é que a gente vai investigar esse paciente. Agora a chapa começa a ferver. Vai, Figueiredo. Bom, boa tarde, galera, tudo bem? Eu vou começar então falando de um caso, a gente já falou um pouco de ICFEP, que é realmente uma das condições que a gente vê bastante na prática, cerca de 50% dos pacientes com esse tem ICFEP. Então a gente vai tentar agora nesses próximos 2 casos discutir vários achados que vão sugerir a amiloidose e para quando a gente ver na nossa prática, ver um paciente com ICFEP, a gente tentar lembrar quando que a gente tem que lembrar realmente a amiloidose. O caso 2, então, é de um homem de 67 anos, branco, latino, procedente de Sertãozinho, Ladinho Ribeirão, aí.
que vem com a história há 3 meses de quadro de dispneia aos esforços progressivos associada à sensação de batedeira, evoluindo com dispneia em repouso, com ortopneia e edema acentuado em membros inferiores. Então, 3 meses de história de dispneia aos esforços. Procurou assistência médica, foi diagnosticado com um problema no coração, né? Quem nunca recebeu um paciente com esse diagnóstico, né, no consultório? E foi internado por 2 dias, recebeu furosemida, melhorou da dispneia, beleza. A seguir, ele teve uma nova piora do quadro, procurou um novo cardiologista que encaminhou para o Hospital das Clínicas, Dr. Simões aqui, e para fazer avaliação e segmento. Atualmente ele está bem, ele melhorou dos sintomas do que estava inicialmente, mas está em classe funcional 2 agora. Nega hipotensão, negava síncope ou angina. De antecedentes, ele negava a hipertensão, diabetes ou dislipidemia, tinha um diagnóstico de hipotiroidismo, diagnosticado há 1 mês, eu vou mostrar os exames, estava bem controlado já. Portador de asma brônquica há 8 anos, cirurgia de coluna há cerca de 4 anos, negava tabagismo e etilismo, casos semelhantes na família, né, de problema no coração, ou problemas de doença neurológica na família. Perguntando outros achados aí de antecedentes e queixas dos pacientes, né, ele negava perda ponderal ou alteração de hábito intestinal, tinha uma sensação de plenitude gástrica e saciedade precoce, junto com esse início do quadro. Então, assim que ele começou a ter cansaço, ele também comia um pouco, já ficava cheio, etc. Tinha uma história de disfunção erétil há 2 anos, a gente sabe que a vida é mais difícil, né, perto de 70, então não sei se tem alguma coisa a ver com o caso. Nega parestesia de mãos, pés ou dores neuropáticas, perda de força, dificuldade motora, e xerostomia ou xeroftalmia, não tinha nada mais disso. Remédios que ele chegou usando lá no Hospital das Clínicas. Losartan 25, 2 vezes por dia, bisoprolol 5 mg, 1 vez por dia, Spirona 25, furosemida 40 mg, então um esquema já para IC, já tinha começado, não completo, mas já tinha começado alguma coisa, IC-FER, né? Rivaroxabana 20, vocês vão ver por quê. 1 vez por dia, formoterol, budesonida e levotiroxina 25 mg, uma dose baixa. O exame físico estava em bom estado geral, na hora da avaliação inicial, corado, hidratado, eupneico, cianótico, febril anictério, sem déficits motores, massa muscular preservada, não tinha macroglossia ou equimose periorbitária. A gente vai comentar quando, se tiver esses achados, o que a gente tem que pensar, a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Pressão arterial deitado, 90/70, em posição ortostática, 90/60. Pulmões limpos, ausculta cardíaca com ictus não visível, com ritmo cardíaco irregular no momento do exame, sem sopros, abdômen sem dor, sem visceromegalias, etc. E extremidades sem edema no momento do exame. Então ele já tinha se tratado, estava medicado, estava um pouco melhor dos sintomas. Esse é o eletrocardiograma dele, no momento que ele chegou, que ele trouxe. Então ele tinha um ritmo de flutter atrial com uma frequência de 85, estava já em uso de beta-bloqueador, né? Baixa voltagem no plano frontal, um padrão de pseudoinfarto anterior. Se for ver aí de V1 a V5, a gente tem uma onda Q, né? Não progride onda R. Parece que o cara teve um infarto em parede anterior prévio. E alteração difusa de repolarização ventricular. Então o eletro não bate o martelo de infarto, nada, mas é um achado que a gente vai ver que é importante no futuro. Ecocardiograma, ele já tinha esse resultado, então tinha uma hipertrofia com septo de 13, parede posterior de 12, o diâmetro diastólico de VE de 45, aumento de espessura de VD também. Não sei se eu consigo... Deixa eu ver aqui. Ver se eu não consigo. Fiquinha, aí quando fala que é o pseudoinfarto pelo eletro, é porque em seguida ele fez o ecocardiograma, ou que se fosse um infarto com aquela onda Q na parede anterior, a gente esperaria um déficit segmentar ali grande, e ali ele não tinha. Eu acho que não dá para rodar o vídeo, né? Mas pode ir passando. O ventrículo esquerdo dele, então, tinha um ventrículo indexado de átrio esquerdo 35, indexado de átrio direito 39, fração de ejeção de 38, né, abaixo de 40, fração de ejeção reduzida, com VD preservado. Tá... Alguém mexeu aí. Doutor Ricardo, solucionando a nossa vida aqui. Se vocês forem ver com carinho, já pensando no diagnóstico, né, do que a gente está discutindo hoje aqui, que talvez tenha aí uma hiperrefringência de septo, etc. Olhem com carinho na imagem que vocês vão sentir aí o diagnóstico depois. Beleza. Então vamos lá, pegar o celular, vamos para mais uma pergunta. No ecocardiograma, o que mais pode nos ajudar para pensarmos em amiloidose? Então, uma alteração de contração segmentar vai nos ajudar no diagnóstico de amiloidose? O padrão de strain longitudinal do paciente? O padrão da disfunção diastólica? Ou D,
não há mais informações no eco que podem nos ajudar. Só isso que a gente apresentou. Acho que a gente está bonzinho com as perguntas, né? A gente não está muito agressivo. Vamos lá, 30 segundos para voltar. Então, A, alteração de contração, segmentar. B, strain longitudinal. C, padrão da disfunção diastólica. E D, nada mais pode nos ajudar. Vamos lá, 6 segundos. 5. Aí, teve uma turma ainda que pensou no padrão de disfunção, mas a resposta correta é o padrão de strain longitudinal. E esse é o padrão de strain do nosso paciente. Então, tem as duas imagens que a gente já viu aqui, mostrando a hipertrofia ventricular, e agora tem esse padrão de strain, que o normal é perto de menos 20, está menos 9, então uma alteração do valor de strain, com um achado específico aí que chama apical sparing. Não sei se vocês querem comentar. Eu quero, posso comentar? Na verdade, queria até voltar um pouquinho, assim, voltando no raciocínio clínico, se a gente não tivesse o strain, né? Claro, aí todo mundo foi certeiro aí que o strain pode nos auxiliar muito no diagnóstico, mas lá no começo a gente já conseguiria pensar em sinais. Então, um paciente que não é hipertenso e que está fazendo uma hipertrofia, então a gente já começa a ter aí um padrão que a gente fala assim, ó, peraí, será que essa hipertrofia não tem outra causa? Eu não tenho hipertensão que justifique. Então, acho que esse é o primeiro cenário. Segundo, um eletro que tem essa alteração de pseudoinfarto, que a gente não vê alteração segmentar, como o André falou, no ecocardiograma. Então, esse é um padrão bem clássico para a gente começar a pensar em amiloidose. Além disso, a gente tem no plano frontal a baixa voltagem e flutter. Então, eu tenho doença que eu tenho átrios grandes, em que tenho maior chance de fazer arritmia atrial. Então, são alguns sinais, alguns que a gente chama de red flags, já para a gente ir construindo essa ideia. Aí, quando a gente chega no eco sem ver a parte do strain, a gente vê hipertrofia e a gente vê espessura de VD aumentada também. Então, a gente já começa a pensar em que doença que leva a essa coisa meio difusa, que não está pegando só de um lado, não é só o septo, eu estou pegando VD também, átrio esquerdo aumentado. E aí a gente fecha ali com o strain, em que a gente poupa a parte do ápice. Então, a gente vê que tem uma diminuição do strain nas partes mais basais, né? Então, a gente tem bom, aí o Figuinha acho que vai colocar aí para vocês só a para diferença. ficar claro o que é o normal, né? Porque às vezes, não sei se todo mundo tem experiência com o strain, mas o strain, basicamente, ele vai tentar ver a contração ventricular, e o normal a gente vê o ventrículo inteiro batendo, que é a imagem da esquerda. Então, geralmente é em torno de menos 20, menos 22, com tudo vermelhinho, então está tudo batendo normal. O aspecto da amiloidose, a gente vai ver uma preservação da contração no ápice só, e vai ter uma redução de contração no resto, e vai ficar esse aspecto aí de cerejinha de bolo, né? O apical sparing, bullseye, né? Do jeito que você quiser comentar aí. Mas é um aspecto que ajuda bastante, acho que se tiver isso disponível. Lembrar que essa abordagem é uma abordagem de red flags de imagem, né? Que a Sim. Fabiana comentou super bem. Mas lembrar também o seguinte, no final do dia, apesar de todos os red flags, mesmo a apical sparing, cerca de 30% dos pacientes só confirma a presença de amiloidose no final da investigação. Então, lembrar que a presença de apical sparing não é sinônimo de ter amiloidose, não é patognomônico. Então, é suficiente para deflagrar um processo diagnóstico. Sim. Mas não é dizer que todo mundo tem apical sparing e vai ter amiloidose no final. A gente vai comentar um pouco melhor no caso seguinte sobre os red flags, mas a ideia é essa, o que você na história clínica, no exame físico, no eletro, no eco, o que vai te levar à hipótese de amiloidose para daí investigar e tentar confirmar. Não quer dizer que vai ser tudo. Quanto mais red flags tiver, maior é a chance, mas a gente vai passar com calma também, passo a passo, o que você vai fazer para chegar no diagnóstico de amiloidose, né? Beleza, não sei se você quer comentar um pouquinho do eco também, Dr. Simões. Foi mais ou menos o que eu tinha comentado já. Eu acho que aqui é repassar. Lembrar que é uma doença, uma cardiomiopatia infiltrativa, então ela infiltra as paredes, inclusive VD, septo intraarterial, eventualmente válvulas, e vai diminuindo o diâmetro diastólico da cavidade, né? Então, o espessamento das válvulas do septo intraarterial tem que lembrar. Derrame pericárdico é comum, outro flag de imagem. E, normalmente, você tem aqui
O aspecto salpicado, granular, né, que a Fabi comentou. O aspecto salpicado e granular aparece nos casos mais tardios com infiltração muito extensa. Então, normalmente, é um caso mais grave, de evolução mais tardia. A maioria dos casos não tem aspecto salpicado granular, mas se aparecer, aumenta bem a chance de você estar frente a uma amiloidose cardíaca. Lembrar, a fração de ejeção cai muito tarde na doença, porque normalmente a cavidade ventricular vai ficando cada vez menor e o volume ejetado é baixo. Então, às vezes o paciente é muito sintomático, faz uma IC e você fala, nossa, por que o paciente tem tanta fadiga, colesterol ruim? Porque o volume ejetado é baixinho, o volume diastólico não aumenta, e aí aquela fração de ejeção te engana achando que você tem a função sistólica preservada, mas o volume ejetado por sístole está muito baixo e isso causa muito sintoma de fadiga, congestão. A doença é assim, esquisita mesmo. Doutor Simões, e com relação à frequência de fibrilação atrial nesses casos de doenças infiltrativas e com relação especificamente à amiloidose, a gente vê que é comum. Isso seria mais isoladamente pelo aumento do átrio, só porque o átrio remodelou, ou algum outro motivo? Então, aparentemente, pelas duas coisas. Distensão da cavidade atrial, mas lembrar que é uma doença difusa que infiltra a parede atrial. É muito comum na ressonância a gente ver realce tardio envolvendo a parede atrial, isso fragmenta a despolarização e causa arritmia FA. Acho que 70% dos pacientes, ou no diagnóstico, nos primeiros anos de segmento, tem fibrilação atrial no paciente com FA, é muito comum. Perfeito. Figueiredo, pode acelerar aí, viu? Exames laboratoriais desse paciente, então função renal normal, sódio e potássio normal, cálcio, glicemia, a glicase de 6,3, uma proteinúria de 106 miligramas em 24 horas. Tinha um NT-proBNP aumentado de 1.662, com uma troponina também aumentada de 44. TGO-TGP no limite superior, TGO um pouquinho aumentada. Albumina 4,27, com proteínas totais de 8,2. Coagulograma normal, colesterol 192, com LDL de 119. TSH 1,12, então ele estava com dose baixa de levotiroxina, já controlado, hematócrito de 40. Não sei se o doutor Simões quer comentar em relação ao NT-proBNP e troponina desse paciente. Rapidinho. Aumentos desproporcionais de NT-proBNP podem surgir de presença de amiloidose. Nesse caso, acho que não está desproporcional, porque tem IC clínica, já internou, fração de ejeção já baixou. Agora, a troponina persistentemente elevada também é flag. Tá. Isso é típico do paciente com amiloidose. Eles continuam com essa troponina aumentada assim. Lógico, você tem que ir no processo diagnóstico afastar a doença isquêmica, acho que ele já veio já investigado, ele não tinha doença isquêmica, mas aumento persistente de troponina também é flag, né? Doutor Simões, quando o senhor fala de desproporcional, seria pouco sintoma e muito BNP. Então, por Boa exemplo, dica aí. Paciente com sintoma leve, dispneia de esforço, sem congestão clínica, mas que chega com BNP de 3.000, 2.500, isso é flag. Nossa, está muito alto para uma manifestação de congestão muito discreta. Particularmente se for FEP, né? Ele já perdeu um pouco de fração de ejeção. Perfeito. E rotina lá, né, no serviço de Ribeirão. Você quer comentar isso? Não, só lembrar que, na verdade, o padrão de amiloidose é um fenômeno restritivo, né? Então, esses pacientes têm um fenótipo restritivo. Então, mesmo quando ele tem disfunção ventricular, muitas vezes o comportamento clínico é dessa restrição, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Perfeito. Então, na rotina lá, o pessoal acaba passando por uma avaliação neurológica, que a gente sabe que é muito frequente, né, associado à apresentação cardíaca da amiloidose. Nesse caso aqui, então, o paciente não tinha queixas neurológicas espontâneas, né, não tinha alteração de sensibilidade, motricidade ou coordenação ou equilíbrio. A avaliação autonômica tinha saciedade precoce, dificuldade para esvaziar a bexiga e impotência sexual. E na eletroneurobiografia, que foi realizada para tentar achar algum componente de polineuropatia relacionada à amiloidose, encontrou aí um síndrome de túnel do carpo bilateral, uma redução de velocidade de condução sensitiva, com um estudo de condução motora com redução também de nervos lunares no nível do cotovelo e uma redução simpático-cutânea ausente nos membros inferiores. Doutor Simões, essa é a rotina, né, que faz lá geralmente em Ribeirão? Rapidamente, no nosso centro a gente faz pacientes com alta suspeita de amiloidose, passam na avaliação neurológica e vê se surgem outros flags. Então ele faz uma avaliação extensa. Aqui no caso, a única coisa que ele notou de forma assim, consistente foi o síndrome do túnel do carpo, mas o paciente era assintomático em relação a isso, então a gente valorizou muito pouco no caso, não parecia nada importante. Lembrar que as formas hereditárias de amiloidose, isso é muito saliente. Na forma wild type, normalmente tem você não vê padrão de polineuropatia. Né?
Perfeito. Então vamos lá, pegar o celular para mais uma pergunta. Esse paciente, a gente viu que tem um monte de red flag, um monte de coisa para ser amiloidose, mas e aí, nesse momento, que já tem todos esses exames, qual que vai ser o primeiro exame que você vai pedir? Biópsia endomiocárdica, cintilografia com pirofosfato, radiotraçador ósseo, dosagem de capa lambda sérica, imunofixação sérica e urinária, ou eletroforese de proteínas? E aí? O que foi? Apareceu já? Sacanagem. É o red flag da resposta, pronto. Ó, se errar, então, você vai ganhar ponto negativo. Só demorou para virar. Lamentável. Mas isso é importante, não pode errar aqui, porque eu dei o spoiler, mas não pode errar na prática depois. Tem um monte de gente pulando. Ó, ainda teve gente que errou aí. Mas quase todo mundo foi para a dosagem de capa lambda, não deu tempo de ver a resposta, né? Então isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. A gente pensou em amiloidose, a gente já falou os dois tipos principais, a amiloidose AL e o TTR, e a gente vai discutir o fluxograma agora, mas o primeiro passo é afastar a AL, certo? Não é para sair fazendo biópsia no miocárdio, sentido. O primeiro passo, baseado no posicionamento, é exatamente esse. Então, o primeiro passo é justamente o cardiologista querer encaminhar para o hematologista. Então, ele faz a primeira coisa como eu posso encaminhar e não ficar com esse paciente. Encaminha, faz, às vezes, a avaliação hematológica. Uma forma boa de pensar, André, mas o principal mesmo é porque tratar a amiloidose AL não é fácil, é melhor mandar para o hematologista mesmo. Mas então acho que esse é o principal passo, né? Todo mundo se fala muito sobre cintilografia com pirofosfato, que faz parte desse fluxograma diagnóstico, mas ele vem a seguir a afastar a amiloidose AL. Então acho que esse é o principal, esse é o fluxograma da diretriz, que parabenizo o Simões, que ficou brilhante. Eu acho esse fluxograma melhor do que das diretrizes externas, assim, é muito bom. Então, a ideia afastou que é a AL, aí sim a gente pode definir se vai seguir uma rota hematológica ou uma rota cardiológica na investigação da amiloidose. Perfeito. Aqui a gente só colocou para lembrar, que tem muita gente falando, mas eu não sei pedir cadeia leve, não tenho a menor noção. Ó, tira uma foto disso daqui, ó. Você pega no receituário e pede, ó, dosagem de capa lambda sérica, imunofixação sérica, imunofixação urinária. Não vai ser todo lugar que vai ter, mas esse seria o passo inicial que você pode colocar no seu pedido de exame para começar a investigação. Veio alterado, você não tem a menor noção como interpretar, manda para o hemato. Mas se vier tudo normal, daí é com você vai ter que dar a sequência aí na investigação. Aproveita a foto, né, Figueiredo? Já marca a gente no Instagram também, @ já marca lá. Vamos lá, veio positivo então, veio com alteração desses exames, é possível, aqui nada é 100%, né, mas é possível que seja amiloidose AL, então manda, você vai continuar acompanhando, porque tem um componente cardíaco, mas se confirmar a amiloidose AL, daí a condução do tratamento vai ser do hematologista, é melhor não se meter com isso não, é complexo realmente. Se veio negativo, é com você mesmo, vocês vão continuar seguindo esse paciente, vai seguir com o cardiologista. E aí, próximos passos? Vamos lá, próxima pergunta sem spoiler agora. Não, é besteira. Ó, então veio investigações de cadeias leves monoclonais negativas. Qual que é o próximo exame? Então você vai pedir agora uma cintilha com pirofosfato, uma biópsia endomiocárdica, uma ressonância magnética cardíaca ou uma biópsia de gordura abdominal. Não vou apertar nada agora. Não. E o que é mais legal, né, Figuinho, que depois a gente vai... Dr. Simões, Fabi, vai ajudar a gente a, como na prática, disponibilizar e dar acesso aos nossos pacientes a esses exames, mesmo nos locais que vocês acreditam que não vão poder diagnosticar amiloidose. Sim, é possível, e a gente vai dizer justamente na prática como vocês vão fazer isso. Eu acredito. Vamos lá, 13 segundos, A, cintilo, B, biópsia endomiocárdica, C, ressonância, e D, biópsia de gordura abdominal. Sucesso. A maioria com cintilo com pirofosfato. Então essa é a resposta. Então a mesma coisa, antes de passar para o Dr. Simões, o pedido é a mesma coisa, não tem muito segredo. Tira a segunda foto de hoje aqui. Então vamos lá, como que você vai pedir? É cintilografia cardíaca com radiotraçador ósseo pirofosfato.
Pode ter o TC99M se quiser também junto. Então é isso, não tem segredo. A pessoa fica desesperada, põe isso no receituário e manda o paciente, só alegria. A gente descobre o resultado. Vamos lá para o segundo passo, então, começando a rota cardiológica, então, doutor Simões. No secret. Detalhe desse pedido, sempre colocar que você quer pirofosfato. Não pedir só cintilografia óssea. Porque tem um outro radiofármaco no Brasil, que é o MDP, que não serve para diagnosticar amiloidose. Então, tenta colocar pirofosfato tequineste, ok? Por que não pode queimar largada e pedir a cintilografia? A gente adora pedir cintilografia rápido, né? Sim. Porque 20 a 30% dos pacientes AL captam piro e a cintilo vai vir positiva. E você vai comer gato por lebre. Então, só faz diagnóstico não invasivo de amiloidose cardíaca por trânsito de retina se você excluir com segurança a cadeia leve. Aí sim você entra nessa rota cardiológica. E aí, a interpretação da imagem, sempre lembrar de olhar a imagem plana e a imagem tomográfica. Se o seu médico nuclear não está habituado a isso, acho que você vai ter que trocar figurinha com ele para ver se ele fez a análise adequada da imagem. Não sei se a gente tinha imagens a seguir. Deixa eu ver se é... Não, um pouco para frente a imagem. Então, lembrar isso. Então, caiu na rota cardiológica, você vai fazer a cintilografia com pirofosfato e observar. A gente sugeriu no consenso fazer 3 cheques, né? Se a captação visual é aumentada na área cardíaca, que é perudina, grau 2 ou 3, mais intenso que a coluna, que as costelas, ou pelo menos equivalente, é checar a quantitativa coração contralateral. O médico nuclear vai fazer isso e ver se no SPECT captou no músculo cardíaco e não está só no pulso sanguíneo, só na cavidade. A gente vai mostrar depois algumas imagens de toda essa classificação, desde o 0 até o 3, aí, para ficar mais claro. Mas aqui seria, então, o primeiro passo, depois que veio a cadeia leve negativa, pediu a cintilografia. Se veio negativa a cintilografia, aí vai depender de quanto você está suspeitando realmente de amiloidose. Então, se a suspeita é baixa, você pode parar por aí. Se a suspeita é alta, você fala, não, isso aqui tem tudo de amiloidose, eu estou trucando. Exato. E é muito interessante isso, às vezes, a gente tem um quadro clínico muito sugestivo, só com eco, eletro. Né? Você fala, eu rasgo o xerox do meu diploma se isso não for amiloidose. Esse paciente, por exemplo. Aqui, aí você chega lá, sentiu, deu negativa. É hora de você repensar. Aí é hora, se você não fez ainda, faz uma ressonância para ver se o padrão é típico. Finge que eu não vou ver esse sentido, vamos... Porque aí, se a ressonância vier muito sugestivo de amiloidose ainda, você vai ter que jogar fora tudo e fazer uma biópsia. Sim. Você vai para a biópsia. Então, isso existe. Cintilo negativa, lembrar que a sensibilidade da cintilo não é muito alta, é 80%, 85%. Você vai encontrar casos que a amiloidose cardíaca por trânsito de retina, que a cintilo vai dar persistentemente negativa. Esses casos existem. Aí você vai ter que ir para um método invasivo, não tem jeito. E o que é interessante é que agora, a gente não tem necessidade agora de sair fazendo biópsia para todo mundo, igual antigamente se acreditava, né? Se a gente tem um quadro sugestivo, tem a cintilo positiva, e daí, achando ou não a parte genética, a gente já poderia fechar aí com a TTR sem necessariamente partir para a biópsia. Biópsia vai ser para esses casos realmente que a gente não bateu o martelo com cintilografia, né? Então, cintilo positiva, o que a gente vai fazer? O próximo passo é pedir sequenciamento genético para a TTR. E quando a gente fala de sequenciamento genético, realmente bate um desespero, que isso é coisa de trabalho científico, eu não vou ter isso na minha prática clínica. E a gente vai falar agora aqui que não é tão desesperador assim. Então, na verdade, a gente está nesse passo aqui do fluxograma. A gente já viu, então, a cintilo aqui deu positiva. Daí o próximo passo é você ver o sequenciamento genético exatamente para diferenciar. Se tiver alteração genética, seria uma TTR hereditária. Se tiver negativo, seria um wild type. Então, como que a gente pode fazer? Dá para fazer sequenciamento genético, a Pfizer consegue ajudar isso, e eu acho que não é todo mundo que sabe, mas isso é importantíssimo para a nossa prática. A Pfizer tem um programa que nos ajuda a fazer o diagnóstico de amiloidose. Então, tem isso daqui, eu acho que vale a pena quem não tiver registrado, porque vai saber como você vai pegar um caso suspeito de amiloidose, né? Tira a foto aí. Se cuidar mais aqui, esse 0800 ou esse site, ele tem um programa que ajuda em vários pontos. Então, se você tem um paciente com suspeita de amiloidose, a suspeita é alta, fez ou cadeias leves veio negativa, teoricamente, esse programa Cuidar Mais da Pfizer conseguiria te ajudar em todos esses pontos. Você entra no site, você teria que fazer o seu cadastro como médico, faz o cadastro do paciente, e daí você vai entender em que ponto que a Pfizer vai poder te ajudar. Então, vai poder ajudar fazendo teste molecular, então eles conseguiriam ajudar a gente no diagnóstico genético, tanto para mandar para você para coletar o exame, como para mandar direto para o paciente para coletar o teste genético. Se vier alterado o teste genético, pode ajudar no aconselhamento genético também da família.
Pode ajudar com outros exames auxiliares, se tiver um suspeita, às vezes, de polineuropatia associada, eletroneuromiografia. Então, são 8 exames que eles podem fazer gratuitamente para o paciente, para te ajudar a refinar esse diagnóstico de amiloidose. Não é que vai fazer os 8, mas vai depender do momento que você está. Então, você fez já... o primeiro passo que tem que fazer, antes disso aqui, é cadeias leves. Veio negativo, pediu a sentido com o pirofosfato, daí o pirofosfato veio positivo, daí você não consegue ter sequenciamento genético, daria para você acionar o programa Cuidar Mais para te ajudar a chegar nesse último ponto. Então, Figas, para a gente também seguir, porque é importante, além disso, você vai ter o subsídio para poder dar o diagnóstico. Então, eu sugiro fortemente que todos vocês tenham esse contato, porque quantas vezes a gente recebe por WhatsApp pessoas que estão com pacientes possivelmente com diagnóstico de amiloidose, só que não consegue progredir o diagnóstico. Aqui tem. E o principal é, além de dar o diagnóstico, o principal é que saber que a gente vai ter tratamento, e a gente vai falar logo em seguida, né, Figuinha? Como tratar esse paciente com amiloidose. Perfeito, mas aqui eu acho que é um passo, é uma ajuda, na verdade, que a Pfizer faz, obviamente, ele vai promover o tratamento depois, mas é uma coisa que a gente se vê muito limitado na prática, quando você chega nessa parte de teste genético, você não consegue progredir, porque às vezes tem que levar para um centro de referência, ou os testes genéticos para fazer por conta própria são muito caros, então isso é um jeito aí que pode nos ajudar a tentar bater o martelo e terminar a nossa rota cardiológica, que daí é com você, né? É com a gente aqui. Nesse paciente que a gente está comentando agora, começamos, primeiro passo, pesquisa de cadeias leves, e veio uma relação capa-lambda normal, imunofixação sérica e urinária sem componentes monoclonais. Então não seria aquela neoplasia hematológica, a gente não precisaria mandar para o hematologista, é com a gente mesmo. Então daí, para esse caso, a gente foi para o segundo passo, que seria acintilo com pirofosfato, e aí sim, tem a imagem, Dr. Simões, que mostra o que a gente tinha comentado, né? Tem o Perugini que 2 a 3 seria sugestivo, a relação que ele compara os dois lados, né? Seria até 1,5, deu 2,15, então tem um padrão bem sugestivo realmente de ATTR pela cintilografia com pirofosfato. Uma coisa fundamental que a gente precisa ver é analisar o SPECT, que é a imagem que está à direita aqui, e observar se a captação na área cardíaca que se vê na planar, se ela acontece nas paredes. Acompanha na parede do coração. Do ventrículo direito e esquerdo. Porque às vezes o planar te engana, é tudo no pulso sanguíneo, é tudo na cavidade, porque pirofosfato marca hemácia também. Ok? Então, tomar cuidado. A gente cansa de ver falsos diagnósticos de amiloidose cardíaca, cuja a imagem planar está captando muito. Tem que ver se está captando no ventrículo aqui. Tem que ver se está na parede. E cuidado que às vezes o médico nuclear não está muito atento para isso e lauda só no Perugini, só na imagem plana, e não olha o espectro, ou olha e não sabe ver. É Sim. tudo pulso sanguíneo e faz um falso diagnóstico. Toma cuidado com isso. Tem que ver as ferramentas. Inclusive, eu tive um caso exatamente assim, falando rapidinho, um parênteses aqui, que eu pedi em Sorocaba, não sei a experiência, quem laudou, que laudou como positivo para amiloidose, mas o paciente falou, não confio em nada aqui de Sorocaba, tal, quero ir no Fleury. Veio pro Fleury, negativo. Exatamente a mesma coisa. Você via a imagem, pelo Perugini, parecia claramente que era a amiloidose da TTR, estava captando mais, mas as imagens cintilográficas não bateu, né, no ventrículo. Então, realmente, o médico também que está laudando o exame tem que saber também, porque senão a gente já indicar um tratamento que não é barato para uma pessoa que não teria indicação. Então, aqui é o que tem na diretriz, né? Os 3 padrões. Então, aqui seria o Perugini, né? Ausente. Aqui tem uma captação um pouquinho maior, só que menos que o arco costal. Aqui está igual ao arco costal e aqui seria o Perugini 3, né? Que já está acima do arco costal. E aqui comparando os dois lados, né? Então, são esses 3 passos, então, assim, tiro com o pirofosfato tem que ver. Perugini, a relação, e se capta também no ventrículo. Certo? Então, nesse caso aqui, partiu para a biópsia, fizemos uma biópsia, veio negativo, então, biópsia, desculpa, não, o sequenciamento genético negativo, então não quer dizer que não tem amiloidose, quer dizer que é o tipo selvagem, né, o tipo wild type, não seria o tipo hereditário. Então, a gente acaba aí, faz o diagnóstico nesse ponto de amiloidose ATTR wild type. Então, só fechando esse caso aqui, então a cardiomiopatia amiloide ATTR wild type, sem manifestação de neuropatia, clínica pelo menos, e C com classe funcional 2, sem sinais de congestão. A conduta aqui foi considerar o tratamento específico, que a gente vai discutir agora no caso seguinte, foi incluído num estudo com o inibidor de síntese. Tratamento para EC específico, o paciente com hipotensão acabou
reduzindo a losartana nesse momento e buscou o controle de ritmo cardíaco. Essa foi a conduta que foi feita lá no Hospital das Clínicas. Passo aqui a palavra para o doutor André Lima, vulgar. E aí, Chiquinha, então, muito bom, dicas essenciais e bem práticas que só quem trata isso dia a dia pode trazer para a gente. A gente vai passar agora para o caso 3, e esse caso 3 a gente vai um pouco mais rápido, porque eu estou vendo que vocês estão craque aí no diagnóstico, e a gente vai falar um pouquinho sobre as outras etapas. A gente está diante de um homem, 76 anos, negro, há 1 ano e meio, iniciou o quadro de dispneia e fadiga progressiva. Atualmente, classe funcional 3, com episódios de dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores. Ele refere dor lombar, moderada intensidade, e há 6 meses, associado a parestesia de membros inferiores, com dor em queimação até joelhos, bilateral e simétrica. Muitas vezes a gente, como cardiologista, a gente vai lá, só quer ver a questão do coração e esquece de considerar outros sintomas como esse da parestesia. Antecedente hipertenso há 19 anos, bem controlada, nega diabetes, dislipidemia, nega outras comorbidades. Os sinais vitais, ele tem uma pressão 92/62, 65 quilos, tinha uma turgência jugular, tinha estertores crepitantes pulmonares, o ritmo cardíaco era irregular, com uma B4 audível, abdômen normotenso, fígado distendido, boa perfusão, pulsos amplos e edema 2 cruzes. E aí, avaliação neurológica. Nessa avaliação neurológica, doutor Simões, como é que a gente segue com relação a alguma característica, se a gente já tem que pedir de inicial, ou se a gente segue aquele protocolo? Aqui é o exame físico do neurologista já para mostrar. O paciente tinha redução, tinha dor espontânea na extremidade distal do membro inferior, aquele vermelhinho ali, e tinha também uma redução de sensibilidade tátil e dolorosa nesse aspecto de bota, né? Lembrar que a polineuropatia da amiloidose, se for amiloidose, ela é sensitivo-motora e ela acontece em comprimento dependente. Primeiro começa lá na ponta dos pés, sola, vai subindo, e quando chega mais ou menos no joelho é que ela vem para as mãos. Então, esse exame físico, com essas alterações de sensibilidade, tem uma leve redução de força também em extremidade distal de membro inferior, sugere, é compatível com a suspeita clínica, eventualmente, de amiloidose. Fez também a eletromiografia, que não surgiu nada muito mais interessante além disso nesse caso, mas o exame clínico sugeria que tinha uma polineuropatia sensitivo-motora aí nesse caso. Interessante, você não vai dizer, isso é insuficiência vascular, isso são as varizes. Às vezes você vai dizer, era um paciente com polineuropatia. E o eletrofibrilação, o paciente com fibrilação atrial, com essa área eletricamente nativa. E aqui a gente vai para o eletrocardiograma, o ecocardiograma, com um septo de 19, função ventricular de 34%, a gente tem um aspecto granuloso aí no no ecocardiograma na parte septal, especialmente de parede, e o strain com o aspecto aí de atividade na região apical, com hipomotilidade na região basal. Isso aqui é basicamente aquele, para quem não lembra, quem era criança, aquele copinho que a gente pega o coração e o copinho a gente esmaga e ele fica pequenininho para levar para a bolsa. Basicamente é o bullseye, é isso. E no meio é a região do ápice. E aí, extremamente importante, quais red flags que vão chamar a atenção para levantar a suspeita de amiloidose cardíaca nesse paciente? Letra A, manifestações típicas de polineuropatia, aumento de espessura da parede do ventrículo esquerdo, um apical sparing no ecocardiograma, no padrão strain, ou todos acima. A gente colocou aqui, tirou, mais uma vez, mas tudo bem, vocês estão craque, é bom que a gente agilize isso aqui. Esse tá bonzinho. Se alguém errar... Mas é importante a gente perguntar aqui a doutora Simões e a Fabiana, quando a gente pega esses pacientes, quais dessas red flags ela vem mais frequente para que a gente
realmente avalie. Se a polineuropatia, geralmente pacientes com túnel do carpo, e que a gente dificilmente pergunta, eu particularmente tive paciente que já tinha operado 2 vezes túnel do carpo, tinha sintomas de insuficiência cardíaca diastólica, ou de fração de ejeção preservada, e nunca se pensava no caso de amiloidose. Mas dessas red flags aqui, o que é que o pessoal tem que ficar mais atento? Aqui eu acho que dá para a gente passar, né, que a gente já viu. Dessas red flags, o que é que o senhor acha que mais frequente, mais chama a atenção para o pessoal que está atendendo o paciente ambulatorial? O que na vivência prática do dia a dia a gente tem percebido? A grande parte da suspeita de amiloidose vem dos exames de imagem. Eletro, com desproporção de voltagem em relação ao eco, e o eco. O eco é o grande espetador de casos para a gente achar amiloidose. E aí, agora, se você fizer um questionamento, uma busca, como você falou, mais detalhada, você vai ver alterações de conjuntivo, ortopédicas, elas estão presentes também, mas infelizmente elas ainda são um pouco inespecíficas. Tem muito paciente que tem túnel do carpo e não tem amiloidose. Mas é uma alteração que às vezes precede por anos o aparecimento da amiloidose. Então vale a pena a gente pesquisar. Porque a gente precisa levantar no Brasil qual é o valor da do túnel do carpo para diagnóstico de amiloidose, porque a gente tem muito trabalhador braçal, diferente da Europa e tal. Então lá na Europa, 12 a 16% dos pacientes que operam o túnel do carpo têm amiloidose por trás disso. No Brasil, na verdade, não tem esse levantamento. A gente suspeita que tem muito túnel do carpo no Brasil que, na verdade, não tem nada a ver com a amiloidose. Mas a gente faz esse questionário. Mas o que a gente tem observado é que, na verdade, a maioria dos casos que afluem no centro, o grande red flag tem a ver muito com exames de imagem, na verdade, que criou a suspeita. Interessante. E às vezes você pode ter o ortopedista que está operando túnel do carpo e às vezes tem como comorbidade insuficiência cardíaca e também poderia chamar a atenção, às vezes, que para a gente é mais difícil a gente ir atrás do túnel do carpo. Mas às vezes um túnel do carpo o paciente vai dizer que ele tem problema do coração também, né? Eu acho que a maioria das vezes é o paciente que chega com falta de ar, tem a hipertrofia desproporcional, e aí você pensa nisso, busca a informação, e aí vem um túnel do carpo lá de trás. Eu acho que é isso que tem acontecido no... É meio retrospectivo, aí você vai juntando as figurinhas, e esse fica com mais um red flag. A bronca maior que eu acho, e aí é uma opinião também de vocês, é quando o paciente não é hipertenso e vem com hipertrofia e insuficiência cardíaca, a gente até pensa no infiltrativa. Mas quando vem o paciente hipertenso com septo de 15, 16, a tendência é a gente colocar sempre, isso é cardiopatia hipertensiva e não vamos investigar para frente. Mas muitas vezes pensar nos red flags faz a gente ir atrás da etiologia, como o Dr. Simões falou hoje, que a síndrome é insuficiência cardíaca, mas a gente tem que ir para o diagnóstico, e muitas vezes o diagnóstico é da amiloidose. Nesse caso aqui, é um paciente que a gente viu que ele fez a parte de solicitação de cadeias leves, capa, lambda e a relação, e a imunofixação sérica com ausência de picos monoclonais, que a L basicamente é como se fosse um mieloma que está impregnando e virando as fibras amiloides. Quando a gente está falando aqui que a gente solicitou aquela primeira etapa, a gente já avaliou e descartou a amiloidose AL, também eu acho que dá para ir seguir um pouco mais para frente aqui, né, Lapa? Porque a gente viu que a cintilografia com marcadores ósseos, como a gente já mostrou para vocês, e muito claramente o professor mostrou os exames da cintilografia e a importância de avaliar também a parte planar. O nosso paciente deu um diagnóstico de amiloidose transtirretina e a gente pergunta, beleza, a gente passou Tinha por mutação, né, galera? Identificada, né? Tinha a mutação, e agora a pergunta é, qual a importância da gente dar o diagnóstico da amiloidose? Como é que a gente pode mudar a estratégia de vida desse paciente? E aqui, existe tratamento específico para a amiloidose? Primeiro, letra A, não há tratamento recomendado. A gente tem a letra B, o Vindaquel ou Tafamides miclumina na dose de 20 miligramas. Letra C, Vindaquel, Tafamides, meglumina na dose de 80 miligramas. E o transplante hepático, já que o transferretina é produzido no fígado, vamos tirar o fígado que vai resolver a história do paciente. E aí vamos lá para as alternativas. Putz,
Tá vindo sem, Figuinho, aqui, ó. Parabéns, galera, parabéns. Mas não tem a pergunta, ó. Não tem a pergunta, mas o questionário. Mas vamos lá. Como é que a gente pode evoluir com esse tratamento, já que a gente descobriu aqui a diferença da B e da C e do transplante hepático? Tá, então só para fechar, porque Faça o resumo todo. Aquele paciente fez a cintilografia super positivo, fez a análise genética, ele apareceu com a VAL 142. Para o cardiologista é a mutação mais comum, porque ela é uma mutação que dá manifestação cardiológica. Então ela dá o polo cardiológico e dá aquela neuropatia discreta, mas então ele é um hereditário. O que a gente tem que comentar? Simões, o laudo, quando vem, ele fala o VOL 42, mas ele dá algum outro aspecto sugestivo de amiloidose, ou eu tenho que procurar genética? Isso na análise genética? Ele vai te indicar a mutação presente. Então o laudo vem genericamente dizendo não se encontrou mutações patológicas ou sabidamente patológicas na análise do gene da transtirretina, ou fala, foi encontrado mutação tal, papapá. Vai vir lá com VAL 142 aparecendo, então fechou, que é a mutação dos afrodescendentes, né? Então o que acontece? Ele tem uma cardiomiopatia amiloide por transtirretina, e a dose recomendada, que se mostrou efetiva nesse cenário, é a dose de 80 miligramas do tafamidis meglumina. A dose de 20, ela é efetiva e tem benefício para o paciente que tem só a polineuropatia. Inclusive, se o indivíduo tem polineuropatia amiloidótica familiar documentada, ele pode receber no SUS, gratuitamente, a dose de 20 miligramas. Mas para o paciente que tem cardiomiopatia, ele teria que receber a dose de 80. É bom lembrar que essa dose, ela foi recentemente, teve um parecer favorável da Conitec para incorporação, isso já aconteceu, e a gente espera que isso, então, vai ter toda a regulamentação, todas aquelas etapas dentro do Ministério da Saúde, fazer o PCDT, dentro de mais ou menos um ano e meio, a gente espera que os nossos pacientes com cardiomiopatia amiloide, por transtirretina, aí tanto faz hereditária quanto wild type, vão ter acesso à dose adequada para tratar cardiomiopatia, que é o tafamidis meglumina 80, que hoje seria 4 comprimidos de 20, ou uma formulação equivalente, que é o tafamidis ácido livre de 61 miligramas. Ok? Que isso vai então depois ser adequadamente regulamentado e tudo mais, mas que é a dose que foi aprovada. Muito legal. Então a gente tinha aprovado para problemas de polineuropatia, e agora a gente está em processo de aprovação para também disponibilizar no tratamento dos pacientes com cardiopatia. Com cardiomiopatia. Lembrar que para polineuropatia só se for hereditário. Tem que ser hereditário, com polineuropatia ganha 20 miligramas, que é a dose suficiente para tratar esses pacientes. E aí é um dos dois com relação ao tratamento, alguma coisa sobre o estudo, e com redução do... Qual foi o impacto desse tratamento nos pacientes? Então, na verdade, a gente tem aqui o estudo ATTRACT, que avaliou tafamidis versus placebo nesses pacientes com diagnóstico de amiloidose, e a gente tem aí uma redução de 30% no desfecho primário, que foi morte por todas as causas. Então, acho que isso é uma coisa, um estudo que muda realmente a prática clínica. Se a gente for olhar nos dados originais, a redução de risco absoluto ela é de 13,4%, ou seja, uma redução de risco absoluto muito grande. Só para fazer uma analogia aqui, DAPA Heart Failure, redução de risco absoluto 4,2%. Emperor Reduced 5,2%. Né? A gente está falando de uma redução de risco absoluto de 13,2%. Acho que é um NNT de 8? Acho que é 8. Por aí. 7. Então, um NNT baixo e que mostrou também redução de hospitalização cardiovascular com uma redução de 32% de hospitalização. Aí, volta só um pouquinho na curva, só para a gente ver. Então, a curva começa a se abrir a partir de 15 meses, né, para o desfecho de morte total. Então, a gente passa a ter esse benefício a partir de 15 meses para mortalidade, mas nos desfechos secundários do estudo, a gente tem melhora de qualidade de vida, né, e melhora de condição clínica. E na melhora de qualidade de vida, a gente começa a ver diferença a partir de 6 meses. Então, se a gente está pensando num paciente que está cansando, com falta de ar, com risco de hospitalização, você já começa a ter benefício mais precoce em relação à qualidade de vida e depois, no desfecho primário do estudo, de fato, redução efetiva aí de 30%.
Algum detalhe sobre esse? Não, esse é o resultado. Acho que a Fabi comentou muito bem. Lembrar que essa droga, o estabilizador de tetrâmero, ela tende a estabilizar o paciente naquela situação clínica inicial. Então, ele evita o depósito e a progressão da cardiomiopatia. Uhum. Por isso que ela é muito boa para o paciente classificacional 1, 2 ou 3. Paciente muito grave, que se muito avançado, já refratário, provavelmente ele não vai sobreviver os 18 meses até ter benefício pleno da droga. Então, lembrar que o estudo ATTRACT excluiu o paciente classificacional 4. Então, ela foi aprovada na Anvisa, que está o nosso posicionamento, para o paciente classificacional 2 e 3 seriam os melhores candidatos a receber a medicação. E com a expectativa de melhorar não só a qualidade de vida, mas prolongar a vida também, né? E aí o estudo de extensão, que é aquele slide anterior, mostra que claramente a dose de 80 foi a dose superior, ela que tem impacto mais garantido na cardiomiopatia em relação à dose de 20 e também com impacto em biomarcadores. O BNP se reduz de maneira mais intensa quando você usa a dose adequada de 80 miligramas ao invés da de 20. Então, eu posso entender que a medicação ela vai atuar justamente para que ela não forme a proteína amiloide, e ela não formando a proteína amiloide, ela não vai se depositar nos tecidos. Mas a partir do momento que já foi formado, se depositou muito, ela não arranca do coração. A gente acredita que há um efeito do sistema endógeno de scavenger, né, de fagocitose, retirada de fibra amiloide, que acontece fisiologicamente. Só que isso é um processo muito lento, muito discreto, então a gente não vê ou não espera uma grande melhora clínica quando você impede o depósito de mais trantirretina. Ou seja, porque você estabiliza o tetrâmero e vai parar de depositar. Com isso, o paciente, a princípio, a resposta clínica mais frequentemente vista é uma estabilização. Alguns pacientes melhoram. De fato, alguns melhoram o strain, alguns melhoram. De fato, tem uma melhora clínica de recuperação, de redução de espessura, mas não é aquilo que a gente, digamos, esperaria na maioria dos casos. Mas por isso que é importante o diagnóstico precoce e garantir o tratamento do seu paciente mais cedo, para que ele tenha um pleno benefício da droga, porque ele estabiliza numa condição clínica boa. Tá certo? Não sei se Não, perfeito, era isso mesmo. No que diz respeito ao tratamento de amiloidose transtirretina, podemos... Vou só lhe interromper um pouquinho. Quando você acabar, você pede para o pessoal botar Não, beleza. o Twitter lá, para não aparecer a resposta. Tá bom, tá ótimo. No que diz respeito ao tratamento da amiloidose transtirretina, podemos afirmar que a dose diária de 20 miligramas de Vindaquel, o tafamidis meglumina, é indicada para tratamento de amiloidose associada à transtirretina em pacientes adultos com polineuropatia sintomática em estado avançado, para atrasar o comprometimento neurológico periférico. A dose de 61 miligramas de Vinquela, o tafamidis ácido livre, é equivalente à dose de 80 miligramas do tafamidis meglumina. Letra C. Beta-bloqueadores são terapias modificadoras da doença e devem ser prescritos principalmente quando há fisiologia restritiva. E letra D. Anticoagulação oral deve ser feita apenas quando fibrilação atrial e Chades-Vasque maior do que 1. Então, pessoal, pode me colocar aqui a pesquisa. Vamos lá. Agora já ficou mais difícil, estou vendo que o pessoal já está começando a ficar... Opa, começou a mexer em dose, começou a mexer em outras coisas. E aí a gente tem letra A, não colocou errado o outro, mas tudo bem. Coloca ABC aí e a gente vê A, B, C e D. Foi trocada a questão. Oi, passa a próxima, por favor. Fica tranquilo, vamos passar essa daí. Pode passar essa daí direto, é porque tinha pulado a outra, né? Pode passar a próxima. Pessoal revoltado, calma, todo mundo tranquilo. Só que aí não tem o ABCDE, o ABCD. Vamos seguir. Então, acho que eu vou passar lá para aqui, porque... Não, vai dar para... O ABCD era esse, então vejam aí a resposta A, B, C, D, quais que vocês querem marcar, e a gente vai voltar àquela alternativa anterior com o mesmo título para vocês votarem. Escolheram? Beleza, letra B, 56. Mostra aí. vale a pena comentar rapidamente. Já tá, Talvez você fique com o beta e o anticoagulante, eu comento os dois primeiros.
Por que a primeira é errada? Porque o tafamidis 20 mg está certo para polineuropatia, mas o paciente não pode ter polineuropatia em estágio avançado, pelo mesmo princípio. Tem que ser uma polineuropatia de estágio inicial ou intermediário, então não pode estar muito avançado, porque o paciente não vai ter regressão da doença, mas vai estabilizar. Seria classucional 4 daí ser a mesma coisa, né? Aí, o leite já está derramado, já, né? Já está derramado, exatamente. Então, eles usam aquele PND, Polyneuropathy Score de desabilidade, né? Então o paciente não pode estar de cadeira de roda ou caminhando só com muletas, ele tem que estar, ainda a marcha tem que estar relativamente preservada, né? E a dose de 61 mg, a resposta certa, que a gente comentou, equivale biologicamente, a bioequivalência à dose de 80 de tafamidis meglobina que foi testada no ATTRACT. Lembrar que essa formulação ainda não é disponível comercialmente no Brasil. Independente se é SUS ou não SUS, isso ainda vai ser disponibilizado futuramente. Quer comentar do beta? Sim, acho que sim. Acho que uma coisa importante, a gente fala muito em tratamento de insuficiência cardíaca, quarteto fantástico, otimização terapêutica. Quando a gente está diante da amiloidose, isso muda um pouquinho, mesmo no paciente que evolui com ICFER. Por quê? Porque o nosso paciente não tolera essa otimização terapêutica. Então, o beta-bloqueador é uma medicação que aí seria a alternativa C, que já não tem esse aspecto de modificador de doença no caso da amiloidose. Então, os pacientes costumam tolerar muito mal o uso de beta-bloqueador e isso, às vezes, é um red flag lá atrás. Quando você está tratando o paciente, você usa beta-block e ele começa a fazer hipotensão postural. Opa, é mais uma coisa para a gente pensar que pode estar acontecendo algo aí e tem que investigar. E em relação à anticoagulação, é porque esses pacientes fazem muita arritmia, né? Como o Simões já tinha colocado aí, 70% fazem fibrilação atrial e é necessário anticoagular esse doente independente aí. A presença de fibrilação atrial, você indica anticoagulação no paciente com amiloidose independente do Chad-Svansky. Boa. Um comentário rápido. Porque a taxa de acidente cardioembólico na FA, na amiloidose, chega a 40%. Então tem que fazer anticoagulação independente do Chad-Svansky. Só um detalhe, a Fabi comentou super bem. Lembrar que o beta-bloqueador, quando bradicardiza, o paciente piora. Dá muita fadiga, piora a congestão. Porque o volume ejetado por sístole é muito baixo, porque a fração de ejeção cai, mas normalmente o ventrículo não dilata. Então o volume ejetado por sístole é pequeno, ele depende muito da frequência cardíaca para gerar débito. Débito igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se eu tenho um volume sistólico baixo e ainda baixa a frequência cardíaca, o débito cai. O que a gente mais faz no centro, quando o paciente chega com amiloidose e está recebendo beta, é desprescrever beta. Incrível como eles melhoram. Melhora a fadiga, melhora a congestão. Então, lembrar que o paciente com amiloidose, mesmo quando a fração de ejeção está um pouco baixa, lembrar de desprescrever o beta, porque eles melhoram de sintoma, porque melhora o débito. E acho que vale falar como tratar esse paciente, então. Acho que predomina a gente usar diurético para descongestão com certo cuidado, porque também podem fazer uma hipovolemia relativa. E aí, como prioridade, entra os inibidores de SGLT2 e os antagonistas mineralocorticoides são os melhor tolerados e que têm já alguns pequenos estudos mostrando benefício na população de pacientes com amiloidose. Fantástico. E nesse cenário de fração de ejeção reduzida, o intuitivo é você manter e forçar o beta-bloqueador, e, na verdade, você vai estar piorando o paciente. Alguma diferença entre as duas medicações? A fórmula ali, eu não faço ideia da diferença bioquímica entre elas. Só do ácido meglumina e do ácido livre? Então, a disponibilidade é a mesma? São formulações farmacológicas diferentes, mas a ação biológica e a bioequivalência são equivalentes. 80 miligramas do meglumina, que seriam 4 comprimidos de 20, funciona como o ácido livre de 61 miligramas. Acho que é isso que o clínico precisa lembrar, né? Isso é legal. Essa, Lapa, vamos manter... Pode fazer. Isso. Então, no dia 8 de maio de 2024, em uma reunião ordinária da Conitec, manifestou favoravelmente a incorporação de um tratamento de cardiomiopatia amiloidótica associada à transtierretina do tipo selvagem ou hereditário, classe funcional 2 e 3, em pacientes acima de 60 anos. Qual foi a medicação que foi comentada aí na Conitec do dia 8 de maio de 2024 e teve a manifestação favorável? Então, letra A, tafamidis meglumina de 20, o tafamidis meglumina de 80,
tafamidis de 61 miligramas, como a gente viu anteriormente, ou nenhuma das anteriores. Letra A, tafamidis meglumina, tafamidis meglumina de 80, tafamidis de 61, nenhuma das anteriores. O pessoal já está craque aqui, tanto no diagnóstico quanto na fisiopatologia e no tratamento também. Boa. Aí, ó, exercício de fixação. Lembra quando você estava na escola que tinha aquele, pô, viu a aula toda, agora vamos... Então, mostrando aí, né, galego? Lembrando que foi a dose de 61 miligramas que foi aprovada, né, como foi comentado aqui, né, pela recomendação. Como o doutor Simão já falou, ainda não está disponível, deve estar daqui a um ano e meio, talvez, dependendo da tramitação, né? E pontos importantes, né? A gente vai abrir para perguntas, vamos ter 10, 12 minutinhos aqui de perguntas. Vou pedir que quem queira fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão, que o pessoal deve levar algum microfone aí. Não se acanhem, só tem 200 pessoas aqui, você não tem que ficar envergonhado. Então, se o pessoal puder levar o microfone. E enquanto a gente fecha aqui, né, em relação à mensagem final, talvez eu acho que a principal mensagem que o pessoal tem que levar é quando pensar, e a gente falou bastante, ICFEP, Red Flags, etc., e, além de quando pensar como começar a investigação. Né? Você não precisa estar no centro do outro mundo para fazer isso, até porque, como a gente viu pelo programa da Pfizer, você tem acesso a vários métodos complementares que, às vezes, em centros menores, você não tem acesso. Não é verdade? Então, suspeitar para tratar, o que a gente não suspeitar vai ser difícil, né? de pensar em tratar. Lembrem, vocês podem pegar aí pelo WhatsApp também, né? Para receber informações da Pfizer. E lá, no stand da Pfizer também, vocês podem tirar dúvidas em relação ao programa, etc. Temos alguma dúvida aqui? Fala, Chiquinha. Bom, boa tarde. Então, Luiz de São Paulo. Parabenizar a todos, excelente, né, discussão dinâmica, acho que certamente todo mundo aprendeu bastante. O Dr. Simões comentou sobre a dificuldade da manutenção do beta-bloqueador. Por outro lado, a fibrilação atrial é bastante comum nesse perfil de paciente. E o controle de frequência cardíaca, como que o senhor sugere que seja feito? Eu começo, depois o Fábio pode complementar. Se for FA e a frequência estiver alta, fora daquela faixa de 80 a 90, você pode tentar usar o beta. Lembrar que ele pode ser hipotensor, porque esses pacientes comumente têm desautonomia e hipotensão postural. Se isso acontecer, vai ter que migrar para outra droga. Como digoxina é uma droga muito pouco segura nesse cenário, intoxica com facilidade, a gente acaba eventualmente usando a mildarona. Então, agora, se o paciente vai bem, por exemplo, às vezes são idosos, mas vem de um cenário hipertensivo e desenvolveu uma wild type, por exemplo, e ele não tem hipotensão postural, para controlar a frequência você pode tentar o beta, desde que você observe se o paciente está indo bem. O risco do beta maior é a bradicardia, que agrava sintoma, ou eventualmente hipotensão por conta do componente autonômico. Mas se isso não acontecer, você pode ir com beta. Não sei se a vivência da Fabiana, como é que tem sido? Acho que a gente teve um caso junto até, né? Que a gente tem internado aí recente, que internou vindo para a fila do transplante, uma amiloidose, e que foi fazer as investigações todas de pré-transplante, e ele usava tanto a mildarona quanto o beta-bloqueador. E até incomodou quando ele chegou, porque ele veio encaminhado, de uma dose alta de beta. E a gente querendo, de certa maneira, tirar. Reduzimos a dose, ele descompensou a fibrilação atrial de alta resposta. Então, assim, você tem que achar o perfil daquele seu paciente. Priorizar a mildarona nesse cenário, mas se não estiver conseguindo controlar, pensar que teria que associar um beta-bloqueador e vai com cautela, checando a questão de hipotensão, e principalmente a bradicardia, para poder titular desses pacientes. Boa. Agora, a de frequência alta é exceção nesse cenário, né? Porque são idosos, normalmente tem o envolvimento de condição AV na amiloidose, então, graças a Deus, isso é uma situação pouco usual, mas se precisar, acho que tem que associar, né? Perfeito. Mais dúvidas aqui? Alguém levantando a mão? Acho que um conceito... Beleza? Enquanto ninguém está... Um conceito importante que a gente terminou não comentando pela brevidade, mas que eu acho que é muito importante, é aquele cenário de estenose aórtica
low grade, low flow, né? Coisa que 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente estava na residência, não era tão comum, né? E que hoje em dia a gente vê muito, pelo menos em hospital universitário, e que é uma das dicas do posicionamento, né? Doutor Simões já tem muito trabalho mostrando essa associação de amiloidose com estenose aórtica, principalmente nesse cenário de low grade, low flow, né? Então, quando você pega uma estenose aórtica também, por mais que o paciente tenha fatores para degenerativa, etc., a gente não pode deixar de considerar essa possibilidade de estar associada, correto? Perfeito. É aquela situação que você tem que estar alerta ou mais atento quando tem cenários em que a doença pode servir de uma pretender, né? Ela se mascara, ela fica travestida de outra doença, né? Então, esses cenários que a gente tem que pensar que a amiloidose pode estar enfiada ali é a estenose aórtica, particularmente naquele paradoxal, né? Baixo fluxo e baixo gradiente, que normalmente tem um vínculo epidemiológico, são indivíduos muito idosos, normalmente. E lembrar que é típico desse paciente baixo gradiente e baixo fluxo, um volume ejetado por sístole baixinho, que é típico do paciente que tem doença infiltrativa. Então, nesse cenário, até 20% dos pacientes podem ter amiloidose, 1 em cada 5. Então, se você viu um padrão desse, vale a pena fazer uma ressonância. Por que não a cintilografia com pírio? Você pode até tentar, mas lembrar que a amiloidose, a L também faz esse padrão, então cuidado. Então, acho que a ressonância é mais útil, que aí você pode ver um padrão infiltrativo e desmascarar. Não é que você não vai tratar a estenose aórtica grave nesse cenário, mas lembrar que esse paciente, porque o impacto de sobrevida e prognóstico, fazendo a TAV, normalmente aí você vai ter que ir para a TAV, não dá para fazer tratamento cirúrgico, porque a mortalidade é muito alta, se o paciente com amiloidose, uma cirurgia de peito aberto, aí casa com a TAV. Mas e tem impacto de sobrevida e prognóstico, você evolui melhor se você tratar a TAV, e lógico, aí você vai tratar a amiloidose concomitantemente, né? Outros cenários de risco, o paciente de cardiomiopatia hipertrófica que você diagnosticou tardiamente, depois de 60 anos, cuidado, pode ser amiloidose, você está comendo bola achando que é hipertrófica. E a insuficiência cardíaca no indivíduo afrodescendente, mesmo que seja FER, mas com parede espessada, particularmente se ele não for hipertenso, isso pode também ser uma amiloidose 142. Perfeito. Acho que esses são cenários, né? Temos mais uma dúvida? Abrir a mente assim, de outros diagnósticos também. No fluxograma, né? Então, paciente CFEP, um padrão talvez não tão sugestivo de amiloidose, mas uma hipertrofia um pouco maior, né? AL negativo e o pirifosfato negativo. Biópsia ou talvez se você tiver disponível um painel genético para outras miocardiopatias viria primeiro? O que o senhor acha? O que a Fabi acha? Posso comentar primeiro? Essa é uma situação comum, né? Por exemplo, então você fez uma avaliação inicial baseada em flags clínicos, o eletro, o eco muito sugestivo, afastou a L, caiu na cintilografia, ela deu negativa. O que a gente tem feito, quem tem sugerido, se você não fez ressonância ainda, é hora de fazer. Faça a ressonância, no meu cenário de SUS, ressonância eu preciso chorar para conseguir, né? Mas é o momento de você chorar, porque aí a ressonância pode ser o grande divisor de águas. Porque pode não ser amiloidose, mas tem infiltração miocárdica, a gente já pegou outras cardiomiopatias inflamatórias, outras condições que simulam, mesmo a hipertrófica, né? E aí, se a ressonância ela pode ser um divisor de águas, a gente fala, não, é um padrão típico de amiloidose. E tem amiloidose que não capta piro, e não é a L. Aí você vai ter que confirmar com análise de tecido. Você vai para a biópsia e fazer espectrometria de massa. Pode ser uma amiloidose mais rara. Então, esse paciente existe. E a gente vai encontrar cada vez mais essa situação. Eu acho que, graças a Deus, não é muito comum, né? Mas ela acontece. Acho que eu concordo. Acho que o primeiro passo seria a ressonância aí para poder fazer. É que, às vezes, na prática, esse paciente até já tem a ressonância e você ainda em dúvida, sem saber, né? Mas eu acho que eu faria do mesmo jeito que o Simões. Primeiro a ressonância, se a ressonância for muito sugestiva, partiria para a biópsia para poder... Até porque tem a chance de ter medicação para tratar e mudar, né? Muitas cardiopatias genéticas a gente não tem ainda essa chance. Então, eu afastaria a amiloidose antes de qualquer coisa. A gente teve um caso, interessante você perguntar isso, a gente teve um caso exatamente assim. Era uma senhora idosa que tinha muita manifestação de neuropatia e ela fez toda a investigação, afastou cadeia leve, cintilo, e aí fez a ressonância, curiosamente, padrão típico de amiloidose, foi para a cintilografia e deu negativo. Eu não acreditei, porque nesse meio tempo saiu a análise genética, que alguém tinha pedido, um neurologista pediu, e veio uma VAL 142. Eu falei, mas essa cintilografia tem que dar positivo. Repeti. Ela fez 3 cintilografias, nada.
E aí a gente foi para biópsia. Tem jeito, porque ela podia ser uma situação rara. E era mesmo. Era uma amiloidose por TTR igual a 142 mesmo. É por que a gente não estimula muito, nesse momento, fazer a análise genética muito cedo? Algumas mutações têm penetrância muito tardia. Então, por exemplo, você pega um paciente com amiloidose aí, padrão típico com 60 anos, se for uma VAL 142, normalmente ela não desenvolve cardiopatia nessa idade tão precoce, sabe? Então, as penetrâncias e algumas mutações são muito tardias. Aí você pode ter uma amiloidose por outra causa e que você faz análise genética muito cedo, acha que e se contenta com isso. Então, lembrar que a análise genética ajuda muito a definir se é hereditário ou wild type, mas, pelos meus conceitos, ela não fecha diagnóstico de doença. Você teria que fechar diagnóstico de doença ou com a imagem molecular de pirofosfato ou, eventualmente, análise de tecidos. Senão, você ainda tem uma chance de estar numa situação mais rara. Pessoal, agradecendo aqui a participação de todos, fechamos aqui na hora. Brilhante participação aqui de todos. Mais uma vez agradecer aqui, Fabi e Dr. Simões, pela presença, agradecer a Pfizer pelo convite. Vou pedir uma salva de palmas.